Hoje o tema é complexo, viu? Tema bastante complexo. Nós vamos discutir hoje que é exatamente o teletrabalho e a responsabilidade do empregador em casos de acidente de trabalho. Para discutir esse assunto que é atualíssimo, né? E foi engraçado que tinha colocado o acidente de trabalho no teletrabalho, e aí eu recebi algumas mensagens do pessoal dizendo: eu acho que você colocou errado lá. Não é possível que isso aconteça. E aí o pessoal disse: mas como é possível? Está errado. Né? Até uma colega me mandou dizendo que uma outra pessoa viu. Aí disse: olha, acho que o seu colega colocou errado aí o tema, porque não tem condições disso ser verdade, não. E era, né? E é, na verdade. Isso é muito possível, nós vamos ver, de acontecer. E, infelizmente, no Brasil, a tendência é que o empregador nesse início sofra, né? Bastante, porque não está ou não foi, né, pela reforma trabalhista. Eu não vou entrar no mérito da reforma. Não foi muito bem regulamentado pela reforma trabalhista, não, né? Pela Lei 13.4. Outro colega meu perguntou, né? Disse: então quer dizer que se a pessoa for pegar um copo d'água na cozinha enquanto estiver fazendo teletrabalho, cair e é um acidente de trabalho? Eu disse: não, rapaz, também não é, não cheguemos a essas particularidades e esses absurdos, né? Mas nós vamos ver que existem situações que até beiram o absurdo e que, infelizmente, a nossa legislação vai ter que ser suprida por decisões judiciais, né? O que é muito complicado, até porque hoje nós temos, em virtude da reforma, uma determinação de que não é possível mais se criar ou se extinguir direitos através de decisões judiciais, como é muito comum de acontecer no seu trabalho, né? Isso acontece muito. Primeiro, nós vamos ter que definir o que é que vem a ser teletrabalho, também chamado de home office ou ainda de trabalho remoto, né? Então, essas três nomenclaturas elas são aceitas. Teletrabalho vem a ser a mesma coisa do que trabalho em domicílio? Não, tá? Não há essa similaridade, não há essa igualdade. Eu não posso dizer: olha, o trabalho em domicílio é sinônimo de teletrabalho. Não. Na verdade, o trabalho em domicílio ele vem a ser uma espécie desse gênero teletrabalho, ok? Então, o doutrinador Carlos Henrique Bezerra Leite, que é um grande doutrinador na área trabalhista, ele deixa isso muito claro. Ele diz: não, o teletrabalho é uma espécie de trabalho externo, em que pode ser realizado em qualquer lugar. Ele chega até a dizer que é um trabalho feito num ambiente virtual, tá? Então, você pode estar num quarto de hotel a milhares de quilômetros do local onde a empresa funciona, e você pode estar em teletrabalho. É possível que você nunca apareça na empresa, você nem chegue a conhecer o seu empregador pessoalmente. É possível? É. Através do teletrabalho, isso é completamente possível. Tá? Então, não confundam o teletrabalho com o trabalho em domicílio, ok? Eles são diferentes. O teletrabalho ele pode ser realizado em qualquer lugar. Então a gente poderia definir o teletrabalho como esse trabalho realizado fora da empresa, fora do ambiente empresarial. Eu digo empresa, né, gente? Entenda loja, uma faculdade, entenda um local onde se presta trabalho. Prestado por alguém com subordinação, veja, eu estou excluindo aqui o autônomo. Por exemplo, eu sou advogado e eu estou prestando meu serviço aqui por teletrabalho. Mas não vai ser o caso aqui que nós vamos analisar hoje, porque nós vamos nos debruçar no direito do trabalho, na figura do empregado, ok? Então, uma pessoa que presta serviço fora do ambiente de trabalho, essa pessoa ela é subordinada, portanto, ela é empregada e utiliza meios de comunicação. E aí pode ser meios de comunicação antigos, pode ser o fax. Falar que fax é antigo é terrível, né? Mas o fax pode ser o telefone que a gente usa hoje muito pouco, né, para fazer ligações, mas ainda existe. O telefone pode ser qualquer tipo de programa, aplicativo de
comunicação como Skype, WhatsApp, Telegram, pouco importa. Você pode ainda ter programas específicos para a prestação desse serviço, desenvolvido pela própria empresa para a qual você trabalha. Não tem problema algum. Tá? Todos eles são possíveis de ser utilizados nesse tipo de trabalho, nessa modalidade de trabalho denominada teletrabalho. Ok? Só recapitulando, nós temos a doença ocupacional e essa doença ocupacional ela pode ser dividida em doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional ela é específica de determinadas profissões. O nome já está dizendo, doença profissional. Os exemplos mais clássicos que nós temos aqui são exatamente a silicose, que é aquela doença que dá, é uma doença pulmonar, que se desenvolve principalmente em trabalhadores da mineração, e o saturnismo. Saturnismo é um termo não muito comum, que nada mais é do que a intoxicação pelo chumbo. Veja, dificilmente você terá essas doenças fora dessas duas situações. De pessoas que trabalhem em mina, ou então pessoas que trabalhem com garimpo, ou qualquer tipo de situação que faça ele ter contato com o chumbo, por exemplo. Tá? Você não vai ver um advogado, um médico. São doenças não comuns, não usuais e ligadas a determinadas profissões. Isso é uma doença profissional. Já aquela doença que é, inclusive, que pode ocorrer, nós vamos ver, nessa situação de teletrabalho, é chamada doença do trabalho. É uma doença comum, todo mundo pode ter essa doença, porém, ela se desenvolve em virtude de determinada atividade. Então, por exemplo, a LER, chamada de LER-DORT, ela é considerada uma doença do trabalho. Nós temos, por exemplo, a surdez, caso o trabalhador venha a desenvolver suas atividades no ambiente onde ocorra muito barulho, extremamente ruidoso. Nessa situação, nós temos uma doença comum, a surdez ela pode acometer qualquer pessoa, Nós temos a LER que pode acometer qualquer pessoa e, em virtude de uma atividade, de um ambiente onde é desenvolvido aquilo, você desenvolve aquela doença. Isso é uma doença do trabalho, tá? Essa é que vai ser importante aqui para a gente. Dificilmente a gente vai falar em teletrabalho numa doença profissional. Historicamente, gente, o teletrabalho ele não vinha disciplinado. A CLT ela trazia apenas no artigo 6º uma determinação no sentido de que não havia distinção, e quando diz que não havia distinção é quanto à proteção, quanto ao valor do trabalho, questão de horas extras, questões de horário de trabalho, entre o trabalho realizado na sede da empresa e aquele realizado em domicílio ou então externamente, tá? Que a CLT fala em à distância. Esse artigo 6º era a única situação tratada no código, na CLT no caso, sobre esse trabalho à distância, esse teletrabalho aí. Ok? Vem a reforma trabalhista. Aqui o artigo 75A. A partir do artigo 75A, nós passamos a ter aí o teletrabalho, ok? 75A diz então, a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Então, aqui não tem nada a se dizer. Mas lembre-se, não há em tese, falando legalmente, falando de texto legal, outro local onde você vai encontrar determinações sobre teletrabalho. Cuidado, texto legal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando formos discutir a possibilidade de você criar normas através de acordo e convenções coletivas. Inclusive normas que venham a suplantar esses direitos que, por acaso, o empregado tenha aqui na lei. Tá? Então, isso é algo muito, muito sério. Artigo 75B vai dizer o seguinte: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Veja, preponderantemente. Não significa dizer que para ser teletrabalho, o trabalho tem que ser 100% fora do ambiente empresarial. Tá? Não é isso
que a lei diz. A lei fala em preponderantemente, ou seja, é maior o tempo que você passa trabalhando fora do que você eventualmente passe na empresa. Com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, computadores, telefones, smartphones, né? Que, por sua natureza, não constituam trabalho externo. Então, cuidado. Não é porque você trabalha fora da empresa que você está em teletrabalho. Para você considerar um teletrabalho, você tem que imaginar o seguinte: esse trabalho que eu estou fazendo fora do ambiente, eu poderia fazer dentro? Se você puder fazer dentro o mesmo trabalho que você está fazendo fora, significa que você está em teletrabalho. Mas, por exemplo, um motorista. O motorista faz trabalho externo. Ele faz teletrabalho? Não, ele não faz. Tá? Um vendedor externo, ele tem que sair para vender. Ah, mas ele poderia vender na loja, mas pela natureza da função dele, da empresa, a empresa só faz vendas externas. Isso daí não pode ser considerado teletrabalho. Então, veja, eu pego aquela atividade, aquele feixe de tarefas que eu estou ali realizando fora do ambiente de trabalho e pergunto: eu posso fazê-lo dentro? Se a resposta for positiva, você está em teletrabalho. Se a resposta for negativa, você está em trabalho externo, ok? O parágrafo único, então, vai dizer que o comparecimento do empregado para a realização de atividades específicas na sede da empresa não vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Eu posso convocar meus empregados que estão em teletrabalho para uma reunião pessoal. Eu posso exigir que ele vá uma vez por semana entregar relatórios fisicamente para me explicar alguma coisa. Eu posso determinar que o empregado, então, compareça em determinadas situações na empresa e isso não vai descaracterizar o teletrabalho, ok? Então, se o empregado pisar na empresa, acabou o teletrabalho. Não, de maneira nenhuma, tá? Continua sendo teletrabalho tranquilamente. O artigo 75C diz que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá, veja gente, isso é importantíssimo, constar expressamente, por escrito no contrato individual de trabalho. E, além disso, deverá especificar que atividades serão realizadas pelo empregado. Então, olha, só valerá se for por escrito, porque a CLT diz que o contrato de trabalho ele pode ser escrito, verbal ou tácito. Escrito não tem dúvida. Verbal, eu posso chegar para uma pessoa e dizer: opa, amigo, você quer trabalhar aqui na minha empresa? Você chega às 8, sai às 12, volta às 1, sai às 5 aqui, de segunda a sexta. No sábado você vai trabalhar 4 horas, de 8 às 12. Você vai aqui limpar as dependências da empresa. Aceita. Quanto é que você vai me pagar? Pagar um salário mínimo. Tá, beleza, aceito. Traga sua carteira que nós vamos fazer o seu contrato. Isso é um contrato do quê, gente? Contrato verbal. Eu posso ter uma pessoa que simplesmente apareceu, estava andando assim pela rua, e aí começa a limpar as dependências lá à frente da minha empresa. No dia seguinte ele volta e faz de novo. Quando chega no final da semana, da quinzena do mês, eu chego lá e pago a ele. Toma aí seu salário. Pode ser um contrato de trabalho esse? Pode. Contrato tácito? Pode ser. Difícil? Muito difícil. Mas pode ter. Tá? Então ele diz que para que eu fale em teletrabalho, eu tenho que obrigatoriamente ser por escrito. Não fala nada em ter alguma anotação especial na CTPS, mas diz que o contrato tem que ser escrito. E além disso, tem que trazer todas as atividades que o empregado deverá fazer. Então, muito cuidado com essa situação. E se o contrato não for, se não houver esse contrato escrito, não há teletrabalho. E se não especificar as atividades e tarefas, não há teletrabalho. É o que diz o artigo. Aí você pode me perguntar, certo, e qual é a consequência disso? Basicamente, eu só vislumbrei
uma consequência prática. Vejam o artigo 62, inciso 3. O artigo 62, ele está dentro do capítulo da jornada de trabalho lá na CLT, ok? Dentro deste capítulo, eu vou dizer tudo o que vai ser relacionado à jornada de trabalho do empregado. O artigo 62, ele vai dizer quais são os empregados que não estão submetidos ao controle de jornada. E vem a reforma trabalhista e coloca o cidadão que está em teletrabalho nessas exceções. Então veja aí, já se tira um direito, né? Dificilmente você vai conseguir uma hora extra no teletrabalho, porque não há controle de jornada. Eu digo dificilmente. Então, se você não assina, não coloca esse contrato de trabalho por escrito, ou não diz quais são as atividades, não há o teletrabalho, o contrato de teletrabalho. E se não há, eu entendo que caberia sim se falar em pagamento de horas extras. Então, é uma situação que, claro, quem vai decidir isso é a justiça, mas que é possível a gente falar aí em horas extras para teletrabalhador, apesar do que diz o artigo 62, inciso 3. Ok? Outra coisa, é sempre que o teletrabalhador não terá direito às horas extras. Aqui, gente, eu tenho minhas, não diria dúvidas, mas entendendo de acordo com o que o TST vem decidindo, em situações análogas, é possível sim que se configure as horas extras. O que é que acontece hoje em dia? Diz o artigo 62 que determinadas funções onde não for possível o controle e a fiscalização da jornada, eu não posso falar em hora extra. Entretanto, se conseguir o empregado provar que existia esse controle, seja através de meios eletrônicos, seja através da necessidade de se chegar no local de trabalho em determinado horário e retornar após o trabalho, seja qualquer prova idônea para mostrar que havia esse controle através de aplicativos, por exemplo, onde a pessoa deveria, sempre que terminasse um atendimento, por exemplo, chegar lá e dizer, olha, terminei o atendimento, estou indo para tal lugar, agora eu estou indo para tanto, haveria horas extras. Então, se você estiver em teletrabalho e tiver esse controle por parte do seu empregador, olha, você tem que estar aí na frente do computador às 8 horas da manhã, você vai entrar no aplicativo tal para dizer que está aí, tá? O seu programa ele vai ter que, você de 1 em 1 hora vai ter que entrar para mostrar que você está aí. Se ficar aprovado isso, afaste a regra do 62, inciso 3, e podemos falar tranquilamente em horas extras, tá? Então, muita atenção com isso. Lembrar, então, o contrato tem que ser escrito e as atividades têm que estar lá constantes. O parágrafo 1º, gente, tem que ser analisado junto com o parágrafo 2º do artigo 75C. O artigo 75C, em seu parágrafo 1º, diz: poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes e registrado em um aditivo contratual. Então veja, primeira situação. Eu quero sair do presencial para o teletrabalho. Posso? Posso. Eu posso fazer isso de maneira unilateral, ou seja, só o empregador determinando ou só o empregado querendo? Não. A lei diz que para que eu saia do presencial para o teletrabalho, eu tenho que ter mútuo entendimento, mútuo acordo aí entre empregado e empregador. E se for o contrário? Parágrafo 2º diz: poderá ser realizada a alteração do teletrabalho para o presencial. E olha a diferença, por determinação do empregador. O empregador pode dizer ao empregado, olha amigo, você está no teletrabalho, mas você vai voltar para o presencial. Única exigência, que se dê pelo menos 15 dias para que haja uma readaptação desse empregado para o retorno ao presencial. Tá? Deve constar em aditivo? Deve constar em aditivo. Fala tanto em um quanto em outra na necessidade de alguma anotação especial na CTPS? Não, não fala com relação a isso. Então, só o termo aditivo. Então, recapitulando, para sair do presencial para o teletrabalho,
mútuo acordo entre empregado e empregador e tem que ter termo aditivo. Quero sair do presencial para o... Desculpe, do teletrabalho para o presencial. Precisa apenas que o empregador queira. Se o empregador determinar, vai. E aguarda-se quanto tempo? Tem que se dar pelo menos 15 dias de adaptação e o aditivo. Gente, qual é a inferência que a gente pode fazer disso? No meu modo de ver, ao dizer que para sair do presencial para o teletrabalho eu preciso da concordância do empregado e para voltar do teletrabalho presencial eu não preciso, é de que o teletrabalho o legislador considerou como sendo mais gravoso para o empregado. Muitas vezes nós vamos ter situações do teletrabalho que são extremamente desleais para o empregado. A gente pensa, não, ele vai poder trabalhar a hora que ele quiser. Repito, ele vai poder trabalhar a hora que ele quiser. A gente às vezes acha que uma frase não pode ter dois sentidos. Essa tem. Né? A gente que é da área de direito está acostumado já a isso. Às vezes a gente está 11 horas, 11 e meia da noite, fazendo petição. Porque o prazo está vencendo e a gente tem que fazer aquela petição. Ah, você trabalha quando você quer. Exatamente, eu trabalho quando eu quero. E às vezes até quando não quero, mas vou trabalhar. Então, para mim, está dado o recado, está dado o sinal. Olha, teletrabalho também não é essas coisas tão boas não. Tanto que para você sair do presencial para o teletrabalho, o empregado tem que concordar. Para voltar, não. Ok? O artigo 75D é, assim, palhaçada. Desculpa a expressão, mas é uma coisa absurda. Basicamente, ele diz o seguinte, que toda e qualquer despesa que seja necessária para a instituição do teletrabalho, em regra, essa despesa tem que ser suportada pelo empregado. Eu já vi autores dizendo que é pelo empregador, que é isso que o artigo está querendo dizer. Me desculpem, não é isso que o artigo está querendo dizer, não. O artigo ele é muito claro, ele diz: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Se não tiver previsão em contrato escrito, a responsabilidade é do empregado. O empregado é que vai ter que pagar isso aí. Tá? Então, eu não vejo essa interpretação aí que foi dada e vem sendo dada por alguns doutrinadores, não. É claro, gente, é óbvio que dificilmente você vai ver isso acontecendo. Eu tenho visto algumas reportagens, eu tenho conversado com alguns amigos que são professores de escolas particulares, dizendo que tem recebido aí um valor relativamente irrisório para poder trabalhar, fazer esse teletrabalho. Tá? E veja, é claro que nós estamos diante de uma situação de pandemia, estamos diante de uma situação excepcional, mas todo mundo está trabalhando em casa sem o tal do contrato. Cadê o contrato? Cadê a anuência? Então o Robson está perguntando aqui, quando findar esse período de pandemia, as empresas que se utilizam do teletrabalho nessa fase têm que conceder os 15 dias para o retorno às atividades presenciais? Veja, em condições normais de temperatura e pressão, sim, Robson, deveria ser feito. Eu acredito que não vai ser, tá? Porque nós estamos numa situação excepcional. Essa situação excepcional vai afastar, no meu modo de ver, esses 15 dias, até porque tanto a passagem do presencial para o teletrabalho quanto esse retorno, eles independerão da vontade dos agentes aí do contrato, empregador e empregado. Tá? Mas é uma situação, gente, que, no meu modo de ver, deve ser revisto. Deve ser revisto isso aí pelo judiciário. Tá? O judiciário vai ter que dar seus pulos, vai ter que dar seu jeito. O que eu não posso é ter um empregado, por falta de determinação em um contrato, que vai ter que fazer investimentos. Porque tem que fazer. É um celular que você tem que comprar, é uma internet que você tem que colocar mais rápida, senão você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Isso vai gerar prejuízo para você e, eventualmente, para a empresa.
Então é difícil que isso não aconteça. Mas podem haver distorções. E isso tem que ser muito bem analisado, tá? Se nós continuarmos imaginando que eu posso transferir para um empregado os riscos da atividade econômica, eu estou acabando com um dos pilares do direito do trabalho. É o princípio da alteridade. Tá? Se eu contrato um empregado e no final do mês eu não tive lucro na minha empresa, meu empregado não tem nada a ver com isso. Porque eu não posso transferir para ele os riscos da atividade. Vejam quantos empregadores, quantas empresas estão fechando. Gente querendo mandar carta para o governador pague as verbas decisórias. Princípio da alteridade, amigo. O risco da atividade é seu. Ah, mas aconteceu uma pandemia. Pois é. Sinto muito. Se o poder público não lhe ajudar, o empregado não tem nada a ver com isso, não. O empregado ele vai ter que receber aquilo que lhe é devido. Ok? Então, o princípio da alteridade aqui foi para o espaço. Repito, dificilmente as empresas vão fazer contratos onde não haja essa previsão aqui. Se a empresa investiu, lhe deu um notebook, disse, olha, toma esse notebook para você usar, toma esse celular, sua internet aqui, eu vou pagar pode mandar fazer o upgrade e aí eu vou pagar a diferença. Se todos esses valores ou bens que vierem a ser utilizados pelo empregado não serão considerados como salário. Não há salário aí, ok? Então, qualquer tipo de valor ou bens que forem utilizados pelo empregado para o teletrabalho tem natureza meramente indenizatória. Não vai repercutir em nenhuma outra verba, como FGTS, 13º, férias, descanso semanal remunerado, nada, tá? Natureza salarial. E aí vem o 75E, que é o tema mesmo da gente aqui, né? O empregado deverá instruir os empregados, o empregador, desculpem, deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Então vejam, o legislador, ele sabe que no teletrabalho é possível uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, no caso, e um acidente. É possível, já está aqui. A resposta, né, para a dúvida que estava pairando era exatamente essa. E aí, é possível? É. A própria lei diz que é. Ok? Parágrafo único diz: o empregado deverá assinar um termo de responsabilidade. Então, o empregador ele vai fazer um termo de responsabilidade e vai mandar o empregado assinar. O empregado vai assinar um termo de responsabilidade. E aí, esse termo de responsabilidade, por si só, vai liberar o empregador de qualquer responsabilidade? Tem gente que defende que sim, por incrível que pareça, tá? Vamos ver isso. Então, esse artigo 75, ele veio, gente, porque o TST, ele já tem um entendimento muito sedimentado dizendo o seguinte: olha, você pode mexer no que você quiser. Você pode dizer o que você quiser sobre uma relação de emprego. Porém, você não pode mexer em 3 coisas. Tá? Saúde, segurança e higiene de trabalho. Isso está ligado ao meio ambiente de trabalho, empregador. Você não pode mexer. Então, saúde, segurança e higiene, esqueça. É por isso que foi colocado esse artigo. Porque eu já sabia que ia ter muita confusão se não fosse feito isso. Tá? Então, é por isso que existe esse artigo 75E, com todos os problemas que ele pode ter, tá? Lembre-se, eu não posso mexer em segurança, saúde e higiene. Isso aí está ligado ao meio ambiente do trabalho. Então, vem o artigo 75 e diz, olha, empregador, você tem que instruir de maneira clara, ostensiva, quanto às precauções que o empregado tem que tomar para evitar acidentes e doenças. Empregado, você vai assinar um termo de responsabilidade. Eu não assinei o termo de responsabilidade. Se você não assinou o termo de responsabilidade, você pode ser posto para fora por justa causa, sem problema nenhum. É possível. Nós vamos ver sobre isso também. Tá? Então, gente, esses são os artigos que falam sobre teletrabalho. Então, o artigo fala em doenças e acidentes de trabalho.
Quais seriam essas? As mais comuns, né? LER, que é a lesão por esforço repetitivo. DORT, que muitas vezes a gente bota junto, né? Que são as chamadas doenças ortomoleculares relacionadas ao trabalho. Isso é o que significa DORT, né? Doença ortomolecular relacionada ao trabalho. Inflamações, Karina, na coluna cervical, pescoço, ombro, braços e mãos. Então, a sua pergunta sobre a coluna, sim, considerado sim como uma doença do trabalho, tá? Muito comum acontecer. Problemas oculares, né? Já há estudos confirmando isso, tá? E choques elétricos, incêndios, isso pode gerar um acidente de trabalho. Mas, Cláudio, até isso é possível responsabilizar? Até isso é possível responsabilizar. Nós vamos ver que, na verdade, a responsabilidade do empregador está muito mais ligada à possibilidade de prova do fato do que uma possibilidade legal. Essa possibilidade legal, essa hipótese legal já existe. Tá? Tem empresa que diz que os funcionários afastados por suspeita de Covid terão que pagar os dias. Veja, o ideal é que se pegue atestado. Né? A pessoa trabalha, está com suspeita de Covid, tem que estar em isolamento. No meu modo de ver, não há dúvida da possibilidade de um atestado médico aí. Ok? Se mesmo assim a empresa descontar, ela, no meu modo de ver, está cometendo uma ilegalidade. Eu não tenho o atestado médico. É uma questão de conversa aí, até porque nós estamos diante de uma situação de saúde pública. Tá? Saúde pública. Né? Juliana estava falando sobre o irmão que trabalha numa empresa que está forçando os empregados a trabalharem. E isso está trazendo consequências. E a próxima live já tem tema. Tá? Se Covid é considerada doença do trabalho ou se pode ser equiparada a acidente de trabalho. Esse já vai ser o próximo tema, já estou adiantando para vocês. Tá? Nós vamos discutir isso. E eu já... um spoiler, né? Um spoiler. Pode ser configurado sim. Né? O governo baixou uma medida provisória dizendo que não. Esqueça. Já houve interpretação e ela inclusive já caiu essa MP aí. E é possível sim reconhecer, sem problema nenhum. Tá? Então, voltando aqui, principais doenças, né? LER-DORT, vamos juntar aqui as duas, inflamações na coluna cervical, ombros, mãos, pescoço, problemas oculares, choques elétricos e incêndios. Esses são os mais comuns, tá? E o empregador, né? Ele vai ser ou não responsável por isso? A resposta que eu dava sempre e os alunos ficavam muito, né, pistolas comigo depende. Né? Como eu disse há poucos instantes, a discussão vai estar muito mais ligada a quem tem que provar e, com base nisso, verificar se há ou não a responsabilidade. Ou seja, a matéria de prova. Em regra, a prova deverá ser feita pelo empregado, tá, gente? A prova, em regra, pelo empregado. É fato constitutivo do seu direito. Isso é regra básica de direito processual. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro sobre assédio moral. E na França, o que é que a legislação francesa fez? Ela disse, eu vou resolver essa questão do assédio moral, porque estava tendo um avanço muito grande, uma escalada, pessoas suicidando, estava terrível. E aí, o que foi que o legislador fez? Ele disse, eu vou mexer no ônus da prova. Baixou uma determinação para que as empresas francesas, a partir de determinado número de funcionários, passassem a ter cursos, medidas preventivas para evitar o assédio, um programa desenvolvido realmente pelo governo que deveria ser seguido pelas empresas. Caso alguém entrasse com uma ação pedindo assédio moral contra uma empresa que tivesse esse programa, de quem era o ônus da prova do assédio? Do empregado. E se a empresa não tivesse? Era o empregador que deveria provar que o assédio não ocorreu. Então, vejam, isso resolveu o problema, baixou muito o número de pessoas pedindo assédio,
moral, porque muitas pessoas deixaram de se aventurar, e também as empresas começaram realmente a adotar medidas que evitassem isso. Então, trazendo para cá, para o teletrabalho, eu vejo da mesma forma. Então, por exemplo, não há informação. O empregador não informa de maneira ostensiva e completa sobre os riscos que podem decorrer do teletrabalho. Lembra lá do artigo? Deixou de informar. No meu modo de ver, o que é que vai acontecer aqui? Ah, por isso ele já é responsável? Não, mas aí eu já inverto o ônus da prova. Quem deve provar agora é o empregador e não mais o empregado. Segundo, elaborar termo de responsabilidade. Deixou de elaborar o termo de responsabilidade? Inverte o ônus da prova, o empregador vai ter que provar. Tá? Doutora Vólia Bonfim, né, uma grande doutrinadora trabalhista, desembargadora, ela tem entendimento diferente. Ela diz que se você assinou, né, o contrato, você está liberado, o empregador está liberado, nada mais ele vai ser responsável. Eu acho isso um absurdo, mas há esse entendimento. Tá? Faltou o termo de responsabilidade, inverte os ônus da prova. Quem tem que provar agora é o empregador, que não aconteceu. Fiscalizar a obediência do empregado às instruções. Veja, não basta você informar, não basta você mandar assinar um termo de responsabilidade, empregador. Você tem que fiscalizar. Cláudio, de onde você tirou isso? Lembra da súmula 289 do TST. Cláudio, mas a súmula 289 fala de insalubridade. Tenha calma, a gente chega lá. Ele diz: insalubridade adicional, fornecimento do aparelho de proteção, efeito. O simples fornecimento do aparelho de proteção ao empregado não exime o empregador do pagamento do adicional, insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Então não basta oferecer o EPI, ele tem que obrigar o empregado a utilizá-lo. Opa, peraí. Não basta informar ostensivamente e mandar assinar o termo de responsabilidade. Você deve ficar em cima do empregado, dizendo a ele, fiscalizando, verificando se ele está utilizando todos os meios necessários para que não venham a ocorrer essas doenças ocupacionais ou acidente de trabalho. Né? Karina tem no computador dela Karina é a colega que sempre está aqui nos acompanhando, né? Ela tem um aplicativo lá, um programa no computador, já que ela tem um problema de Lé, que chega um determinado momento o computador dela trava. Ela não pode mais utilizar o computador. Durante 5 minutos, salvo engano, ela pode até confirmar aí. E aí, durante aqueles 5 minutos, você não pode usar o computador. Ah, mas ela pode usar outra coisa? Bom, ela pode, mas o empregador já tomou aquela providência para que ela não utilizasse o computador, por exemplo. Então, fiscalização tem que ser feita, tá? Muito cuidado com isso aqui. Ah, a pessoa não está seguindo as normas gerais, comete um ato de indisciplina. Ela ela é chamada a atenção, toma uma advertência e não obedece. Insubordinação, descumprimento de ordem pessoal. Gente, gera justa causa, dá justa causa tranquilamente, tá? Outro dever é fazer vistorias no local de trabalho. Ah, mas o local de trabalho pode ser minha casa. Pode, paciência. Tá? Eu entendo que é possível, sim, fazer vistoria. Muitas vezes, gente, pode ser que você precise de um computador e de determinados periféricos muito potentes para a sua rede elétrica. E você simplesmente vai ligando uma coisa na outra e, quando menos espera, acontece algum tipo de acidente. Então, isso é possível e eu entendo até que é necessário que, periodicamente, o empregador ele faça, sim, visitas ao local de trabalho, né? Que ele faça uma vistoria nesse ambiente de trabalho, para verificar se está tudo de acordo com as determinações que ele mesmo, né, impôs. Então, é fundamental. Outra coisa, redobrar os exames periódicos. Fazer sempre exames periódicos. Tá? O Mara está dizendo, fornecer treinamentos adequados. Gente, lembre-se, tudo que for feito pelo empregador, em benefício do empregado,
vai ajudá-lo, eventualmente, numa ação em que o empregado venha a requerer aí danos de natureza moral, material ou dano estético. Tá? Isso sem dúvida nenhuma. Então lembra, vistoria no local de trabalho de maneira periódica e exames periódicos também. Redobrar isso aí, ok? Na Itália, tem uma situação, gente, que você vê como nós estamos atrasados aqui. Na Itália, eu estava pesquisando sobre isso, a legislação italiana, ela afirma que, além de tudo isso que nós já falamos, além dessas possibilidades de a pessoa ter a sua casa incendiada, de a pessoa ter problemas psíquicos, ter problemas físicos, eles vão mais longe. Eles dizem que o empregador ele deve ser responsável, inclusive, pela segurança cibernética do empregado. Veja, eu estou começando a utilizar para trabalho uma máquina que está provavelmente com dados meus. E se uma empresa para a qual eu presto serviço sofrer um ataque cibernético e dados pessoais meus forem no bolo? Sou pego nesse fogo cruzado. Como é que fica a situação? Se há uma invasão ou então através do servidor da empresa, um vírus vem e acaba com tudo que eu tenho de dados no meu computador, dados pessoais. Isso já tem previsão na Itália como algo que pode gerar responsabilidade do empregador. Então, gente, vejam que o buraco é mais embaixo. Não é só assim a gente achar, teletrabalho. Não, existem situações que nós nem imaginamos, tá? E muito cuidado. A última questão que eu chamo a atenção de vocês, para a gente terminar a nossa live, é que o artigo 611-A, inciso 8 da CLT, 611-A, 8 da CLT, trata da possibilidade, isso aí, gente, reforma trabalhista, e é perigosíssimo isso, trata da possibilidade de você, através de norma coletiva, acordo ou convenção coletiva, de você alterar determinações quanto ao teletrabalho, e essas determinações terão prevalência sobre a própria lei. É por isso que o sindicato forte é um sindicato muito importante. E no Brasil nós temos poucos sindicatos que representam a categoria de maneira correta. É possível que empregador, no singular, ou empregadores, através de sindicatos, possam sim colocar determinadas situações que sejam prejudiciais ao empregado, em desacordo com a própria norma, e simplesmente nada poderá ser feito pelo judiciário, porque a reforma trabalhista prevê a supremacia do interesse da negociação coletiva. Então não poderia a Justiça do Trabalho fazer isso. É grave, é complicado, e cenas a seguir cenas, né, dos próximos capítulos. Né? Ana Carla, infelizmente, nessa pandemia o teletrabalho foi jogado nos peitos, né, do empregado, sem treinamento, sem informação. E sabe qual vai ser a desculpa, Ana? Eles vão dizer simplesmente o seguinte: assim como eu fiz com vocês, eu também sofri, porque essa pandemia pegou todo mundo desprevenido. Vai ser essa desculpa e vai ser por aí. Ok? Gente, era isso que a gente tinha para falar, né? Sobre o assunto, assim, era para muito mais tempo. Eu vou provavelmente depois gravar um vídeo tentando colocar isso que a gente conversou aqui, tá, de maneira mais sistemática. Quem tiver interesse, eu fiz um material por escrito, pode colocar no Instagram, coloca o e-mail, pode me mandar por direct, tá? E a gente pode mandar tranquilamente para vocês aí esse material com basicamente isso que a gente discutiu aqui na sala. O Robson está perguntando, Dr. Robson aqui, e se o empregado não permitir a vistoria no local de trabalho? Se é caso de subordinação? Entendo que sim, tá? Entendo que sim. É caso sim de insubordinação. Porque lembre-se, higiene, a saúde e a segurança do empregado, ela tem que ser uma via de mão dupla, tá? Uma via de mão dupla. Então, gente, estamos chegando ao fim da nossa live. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, manda por direct. Eu vou fazer um convite a vocês lá na bio, lá em cima onde fica a minha foto no Instagram e no
ali onde ficam algumas informações, tem um link para o meu canal no YouTube, Advocacia e Informação. Você pode botar também no Google, tá? Advocacia e Informação, e vai ser direcionado para lá. Dá uma olhada, eu vou ver se coloco essa live lá, tá? Ela tá meio confusa, né? Porque teve esse problema aí na internet, mas eu vou tentar ver se coloco ela para ficar. Então segue lá o canal, ok? Se inscreve, curta, compartilhe, se gostou, né? Dá o joinha, como diz o outro, e divulguem. Eu peço a vocês que divulguem. Semana que vem nós vamos ter de certeza uma live e vai ser exatamente sobre a questão de ser ou não a Covid uma doença ocupacional. Se pode ser responsabilizado o empregador caso o empregado venha a contrair essa doença tão terrível aí no ambiente de trabalho ou em decorrência desse trabalho. Ok? Então, muito obrigado. Sigam aí o meu perfil, @prof.claudioalexandre. Compartilhem, avisem as pessoas e muito obrigado aí pela presença de vocês e até a próxima. Valeu!